Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Cesário, eu sou arquiteta e como eu falei, eu resolvi dividir esse conteúdo em duas partes. Na primeira parte, eu falei sobre o que é a fórmica, como você pode aplicar, seus diferentes acabamentos, texturas, as linhas que tem a fórmica e também um pouco das suas vantagens. Nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre as maneiras de aplicação, custo-benefício e também algumas desvantagens, para você pensar se a fórmica vale a pena ou não. E antes de falar um pouquinho sobre a aplicação da fórmica, só vou te dar um panorama geral para você entender o porquê que a fórmica ela é utilizada até hoje, tá bom? A fórmica ela foi muito utilizada antigamente, lá pela década de 50, 60, principalmente em cima de compensados. A gente utilizava bastante, né? O compensado e a lâmina de fórmica. E hoje não se utiliza mais tanto compensado, a gente utiliza mais o MDF cru como base, né, substrato, e também em cima a gente coloca o laminado melamínico. Laminado melamínico seria o nome do próprio laminado, ou laminado decorativo de alta pressão, tá? Tem esses dois nomes. Então a gente já sabe que essa lâmina ela é aplicada diretamente em cima da base, que pode ser MDF, aglomerado, MDP ou até mesmo compensado. Mas a sua maneira de aplicação ela é um pouco mais artesanal do que, por exemplo, um MDF ou um MDP que já vem pronto ali com a própria impressão da madeira no próprio material. O laminado melamínico é totalmente diferente. Por que que ele é mais artesanal? Porque é um revestimento que depende da espessura, já vou explicar isso melhor um pouco para frente. Mas essa espessurinha, esse revestimento, a gente cola com cola de contato diretamente em cima da base. E lembrando que essa base, de preferência, precisa ser crua, tá bom? E não revestida. E por esse processo ser mais artesanal e demandar mais tempo para poder produzir um móvel, esse material se torna um pouco mais caro, até mesmo do que a própria pintura em laca ali em cima do seu móvel, tá bom? Então já vou adiantar essa informação aí. Mas agora eu vou te falar um pouquinho das maneiras de aplicação e as espessuras de chapa, tá bom? Mas antes de falar essas informações muito valiosas, eu vou pedir para você curtir aqui o vídeo, porque isso me ajuda muito, me motiva bastante e também ajuda o canal a crescer, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho também da notificação, porque se você não ativar ali, você não vai ficar por dentro das novidades que eu for postar por aqui. E antes de iniciar o conteúdo, eu só vou te relembrar onde pode ser aplicada a fórmica, tá bom? Ela pode ser aplicada como revestimento de piso, de parede, de forro, pode ser aplicada também em fachadas, até mesmo brise na parte exterior, também pode ser aplicada em divisórias de banheiro, aquelas divisórias que dividem um banheiro do outro em shopping, por exemplo, já viu? Até mesmo bancadas, né, bancadas de cozinha ou mesas, tampos no geral, tá? E agora eu vou falar as aplicações mais comuns, como você pode aplicar esse material e te fornecer informações importantes para você verificar se vale a pena ou não utilizar na sua obra nova ou até mesmo na sua reforma. Primeiramente, vou falar da maneira de aplicação na parede ou no forro. Nos dois casos, a gente utiliza 1,3 milímetros de espessura da chapa ali de laminado melamínico para a gente aplicar diretamente na base, que pode ser a parede ou o forro, como eu falei. E a gente encontra várias dimensões aí de placa no mercado, mas a mais comum é 3,8 metros por 1,25 m, tá bom? Essa placa tanto para piso quanto para parede e outros revestimentos como bancada também. E para essa dimensão que eu falei de 3,8 por 1,25 m, você vai encontrar chapas desde R$ 560 uma chapa, tá? Até R$ 1.000 e poucos cada chapa, depende do acabamento, desde o mais simples até o mais assim sofisticado, como por exemplo um metalizado, que é um pouco mais caro. E uma pergunta, gente, super comum que me fazem é: Bruna, posso aplicar em revestimento existente? Sim, você pode, tá? Pode ser aplicado em reboco, placa cerâmica no geral, porcelanato, placa cimentícia, chapa metálica, madeira e até no próprio drywall, mas o drywall não pode ser pintado, tá bom? No drywall cru mesmo.
E aí é importante que você analise a uniformidade dessa parede, desse revestimento existente, né? Se não está desplacando ali, por exemplo, o seu azulejo, se está tudo retinho, porque o máximo de imperfeição que tem de tolerância para você colocar uma chapa em cima é 3 milímetros, é muito pouquinho essa tolerância. Então é importante que esteja tudo uniforme. E outro detalhe importante também é que você deixe bem nivelado o próprio rejunte, tá bom? Não deixa aquelas lasquinhas de rejunte que às vezes fica entre um revestimento e outro, tá? Que isso também dá uma certa diferença quando você for instalar ali o seu revestimento laminado melamínico, né? Vai aparecer aquelas ondulações, que também é super chato você colocar um revestimento lindo desse para ter ali alguma imperfeição, né? Então, por isso que é importante você fazer esse nivelamento. Por exemplo, se você estiver com um buraquinho ou algum material ali existente que você precise retirar, é melhor que você retire tudo e faça ali um novo nivelamento, passe uma argamassa, lixe antes de instalar esse laminado, tá bom? Ou até mesmo você pode pegar aquela diferença, por exemplo, você tem uma placa cerâmica aqui e aqui não tem nada, né? Tente fazer o nivelamento aqui da própria argamassa, converse com o instalador também para ver se isso é possível, tá bom? De fazer um nivelamento aqui onde está faltando material para você poder fazer a fixação do laminado em cima, tá? E essa instalação ela é feita com cola de contato, tá bom? Até tem da própria marca Formica. E o que é importante? Que sempre a superfície que você for instalar esteja um pouquinho rugosa, né? Que a gente chama até na construção civil de apicoada. Um pouco rugosa para dar aderência ali na cola de contato com a própria Formica, né? Para ela grudar ali e não desplacar. Por isso que não é recomendado que você instale diretamente em pintura látex, em pintura epóxi, qualquer pintura aí, acrílica, qualquer pintura ou até mesmo em cima de gesso, né? Não pode instalar, tá bom, pessoal? Porque a pintura ou o gesso, eles não dão aderência à cola de contato com esse material que é a Formica, tá bom? Por isso que não é recomendado. E Bruna, quando acontece esse tipo de situação? Se isso acontecer comigo, o que eu faço? Aí eu recomendo que você lixe essa parede ou até mesmo o forro, tente tirar o máximo de pintura possível, passe uma argamassa, nivele, deixa tudo nivelado ali, deixa uma base mais rugosa para você conseguir colocar esse material. E o que eu estou falando, gente, é rugosa, mas não com pedrinhas, tá bom? Não é aquele rugoso que tem uma certa imperfeição, é um rugoso só mesmo para poder dar aderência ao material, para que não tenha o risco de haver o desplacamento aí em cima da sua parede ou do seu forro, tá? E agora eu vou falar do piso, pessoal. Enquanto a parede tem uma espessura de 1,3 milímetros, no piso a gente já precisa de uma espessura um pouquinho maior, justamente pelo tráfego de pessoas que passam ali em cima. Então, o piso ele tem 1,6 milímetros de espessura, tá bom? E a dimensão da placa a gente pode considerar a mesma, de 3,08 por 1,25, igualmente as paredes. E esse piso de Formica, pessoal, é muito parecido com o piso vinílico colado, aquele que é colado com cola, tá? Porque tem um colado do piso vinílico que ele é autocolante, que ele é por adesivo. No caso da Formica, não, a gente não cola com adesivo, é realmente com a cola de contato, assim como eu expliquei na parede. E o modo de instalação é igualzinho da parede, tá? De uma maneira geral, você precisa ver se o contrapiso está todo uniforme, tudo nivelado ali, ou até mesmo se você for instalar em cima de um revestimento existente, é importante que você veja se o seu piso não está oco, ou até mesmo se você precisa aplicar, né, uma argamassa em cima para depois fazer o nivelamento, para depois fazer a instalação. O importante também é você não ter nenhum carocinho ali, algo que vai comprometer o resultado final dessa instalação, porque querendo ou não, é uma chapa muito fininha, né? E que qualquer caroço ali vai denunciar se você instalar essa chapa diretamente em cima, tá? E aí, só a título de curiosidade mesmo, eu vou te passar alguns valores importantes para você ver mais ou menos o custo-benefício, tá? Eu fiz uma pesquisa e mais ou menos o metro quadrado aí de uma Formica para você aplicar no piso é em torno de R$110 o metro quadrado. Agora, se você for aplicar um piso vinílico colado, gira em torno mais ou menos de R$80 o metro quadrado. E se você for aplicar um porcelanato, gira em torno aí mais ou menos de R$60 a R$70 o metro quadrado.
E aí não é que eu estou defendendo um material ou outro, mas é só para você ter uma noção do material, do valor do material agora nesse presente momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Mas aí você também precisa considerar a mão de obra de instalação para ver se esses valores realmente são congruentes e se estão dentro aí do seu orçamento, tá? Algo muito importante que eu não falei, pessoal, é a junta, né? Como que você vai fazer a junção entre uma placa e outra, tanto de piso quanto de parede. Parede é 1,3 milímetros e piso 1,6 milímetros. Então é recomendado que você faça a mesma espessura do próprio revestimento para a junta. Então, no caso do piso é 1,6 e no caso da parede é 1,3, tá bom? Essa junta aí que precisa entre um material, entre uma placa e outra, tá? E também você pode fazer a instalação com a placa inteira. Então, no caso desses 3,8 metros por 1,25 m, você poderia fazer na largura 1,25 m por uma altura aí de 3,8 metros, por exemplo, se você quiser aplicar na sua lavanderia ou no seu banheiro, tá? E as bancadas, como que a gente faz a instalação? As chapas das bancadas, elas também são vendidas de 3,8 metros por 1,25 m, tá bom? E aí o seu instalador que vai fazer o recorte ali para poder encaixar em cima da sua marcenaria ou até mesmo deixar ela somente ali apoiada em cima de uma mão francesa. Então, ela é autoportante mesmo. E especificamente na Formica, a gente tem dois modelos de bancadas, tá? Uma que tem o miolo todo marronzinho e só tem a chapa ali com a cor em cima e a chapa embaixo. E outro com a mesma cor do miolo da chapa, a mesma cor do tampo, né, do revestimento ali de cima e o revestimento de baixo. Qual que é a diferença? Justamente o valor. Essa que tem um miolo marrom no meio se chama TS estrutural interno e ela varia, mas essa chapa aí que eu te falei de 3,8 por 1,25 m varia de R$2.000 a R$3.000, tá bom? E esse outro modelo Unicolor que eu estou falando para você, que o miolo é a mesma cor da superfície, varia de R$3.000 a R$4.000 essa chapa de 3,8 por 1,25 m, tá? Aí vai tudo aí do seu gosto. Mas geralmente, pessoal, a gente sempre faz projetos com esse segundo modelo, tá bom? Que é o Unicolor, que é tudo uniforme, tanto o miolo quanto a superfície. Por quê, Bruna? Porque se você coloca o primeiro, que é o miolo marrom, ele vai aparecer na sua bancada, justamente porque a Formica a gente não utiliza com fita de borda, tá bom? Não é que nem a madeira, um MDF, é diferente. Por isso que vale a pena você colocar esse segundo modelo, que é o Unicolor, que é tudo uniforme. Então, por exemplo, se você tiver uma superfície vermelha, o miolo vai ser vermelho também, vai ser tudo vermelho. E você vai ter uma estética muito mais legal também. E outra pergunta também, pessoal, muito interessante que muitos têm dúvida. Bruna, eu posso aplicar essa chapa de Formica diretamente em cima da minha bancada existente? Pode sim, tá bom? Independente se ela é mármore, granito ou porcelanato. E aí eles recomendam que você faça um teste num pedacinho ali da sua bancada para ver se essa chapinha, se essa espessura de chapa, que pode ser 1,3, tá bom? Ou até mesmo 1,6, se essa espessura de chapa vai dar aderência nessa bancada, tá bom? Se tiver alguma imperfeição na sua bancada, alguma lasquinha ali que saiu, aí eles recomendam que realmente você troque, faça a substituição dessa bancada antiga por uma chapa mais grossa de Formica. E agora eu vou falar um pouquinho dos móveis, né? A espessura para móveis é mais fininha, é 0,8 milímetros, tá bom? Essa Formica. E também tem uma tecnologia que se chama Post Forming, que é onde você pode fazer até móveis curvos com essa chapa aí, porque atende também, faz toda essa curvatura que você precisa para qualquer móvel, tá bom? Então são várias possibilidades que você pode fazer aí com a utilização da Formica. E uma pergunta que muitos têm dúvida, né? Posso fazer a instalação da Formica em cima de outra Formica? Pode sim. Por exemplo, se tiver com o estado perfeito ali, você só faz um leve lixamento, depois passa a cola de contato e faz a aplicação da nova chapa em cima da chapa existente. Outro exemplo, se você tiver uma mesa, por exemplo, com uma Formica e tiver saído uma lasca e você quiser aplicar uma nova Formica, você retira com o solvente da própria Formica a cola de contato, esse revestimento antigo, retira tudo com uma espátula ali, faz o lixamento, depois passa a cola de contato novamente para fazer a instalação dessa nova placa de Formica, tá? Que o resultado vai ficar muito melhor.
E onde não pode ser aplicada a fórmica, vou falar alguns locais, tá? Em paredes com mofo não pode ser aplicada a fórmica por cima, então você precisa retirar todo aquele mofo, refazer ali com argamassa, nivelar para depois fazer a instalação, tá bom? No piso do box também não pode ser instalado, tá? Porque não pode ter contato diretamente com a água ali empoçada em cima. Então fora do box pode sim, inclusive nas paredes dentro do box pode, tá bom? Até embaixo, mas aí é recomendado que você coloque um rejunte flexível, porque o material vai trabalhar ali na parede, né? Ele é um pouco flexível. Então é importante que você coloque um rejunte flexível e aí vai do seu gosto colocar um rodapé ou não, tá? Mas não é necessário colocar rodapé dentro do box se você quiser utilizar essa fórmica na parede, tá? E também não é recomendado que coloque em cima de taco de madeira. Por quê? Porque normalmente quando a gente tem taco de madeira, sempre tem a presença de umidade ali, né? E aí também pode correr o risco de desplacar a sua placa ali que você for colocar em cima, tá? Então são essas 3 recomendações. E agora eu vou falar de algumas desvantagens que são poucas, mas que vale a pena se pensar também para ver se vale a pena o custo-benefício, tá? A diversidade de cores, embora tenha muitas texturas e acabamentos, às vezes tem uma corzinha ou outra que a gente quer muito colocar no móvel, por exemplo, mas que não tem na cartela de cores da própria fórmica, tá bom? Porque não tem tanta variedade de cores assim, como por exemplo a gente tem num MDF, num MDP, que já vem impresso ali e tem muitas, inúmeras, infinitas opções de cores, tá? Então é isso, tem a diversidade de cores, porém não tantas nuances de cores, tá? E outra desvantagem também, pessoal, é o custo. Então, por exemplo, um MDF e um MDP vai ser mais barato do que a fórmica. Por quê? Porque o seu processo de fabricação é muito mais simples, é só uma impressão ali em cima. Não é que nem a fórmica que precisa ter a base, depois precisa pegar essa chapa, o seu marceneiro precisa colar em cima, aí precisa esperar secar para depois fazer o corte. O processo é muito mais demorado e isso vai com certeza impactar no custo. No mais, eu não tenho outras observações, tá bom? Eu recomendo a utilização da fórmica principalmente em projetos maiores, como por exemplo em clínicas, centros cirúrgicos, hospitais, em que é necessário realmente a utilização da fórmica, principalmente por ter essas propriedades antibactericidas, antifungo, né? Ela é mais higiênica, então por isso que eu recomendo também, ou até mesmo em projetos de maior porte, ou se você quiser fazer um projeto, por exemplo, mais personalizado, por exemplo, uma bancada toda colorida, algo que você queira realmente pela cartela de cores, pela textura que você vai ter ali, que você quer realmente ali em alguma decoração, numa bancada ou num piso, ou até mesmo numa parede, num forro, tudo vai depender do seu gosto também, não somente do custo, né? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se foi relevante para você, vou pedir para você curtir, se inscreva no canal e compartilhe com algum amigo seu aí que precise dessas informações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!